Quando tudo desmoronou na cidade grande, ele fugiu para o interior achando que só precisava de um pouco de silêncio e um teto antigo para se recompor. O que ele não imaginava era reencontrar a vizinha da infância, agora uma mulher exausta, forte e cercada de segredos, lembrando palavra por palavra da promessa de casamento que ele fez quando ainda tinha 10 anos. Entre visitas à casa de repouso, tempestades na madrugada e travessas de lasanha deixadas na porta, os dois vão descobrindo que crescer não é apenas mudar de idade, mas aprender a ficar quando todo mundo já foi embora. E quando ela repete emocionada, "Você disse que ia se casar comigo quando eu crescesse." Ele finalmente tem coragem de responder, "Felizmente, eu cresci." Antes de ouvir essa história de segundas chances, promessas de infância e amor que aprende a ficar, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes como este. A estrada que levava até Itapeva, no interior de São Paulo, parecia interminável naquela tarde de março. Lucas Henrique Tavares dirigia seu carro velho com as janelas abertas, deixando o vento quente bagunçar seus cabelos castanhos enquanto observava a paisagem mudar aos poucos. Os prédios cinzentos e apertados da capital iam ficando para trás, substituídos por campos verdes, cercas de madeira e casas espalhadas ao longo da estrada. Era como se cada quilômetro rodado o levasse não apenas para longe de São Paulo, mas também para longe de tudo que havia se tornado sua vida nos últimos 3 anos. 3 anos! Parecia pouco tempo quando se pensava assim, mas para Lucas tinha sido uma eternidade. 3 anos trabalhando naquela empresa de telemarketing onde o chefe gritava mais do que falava, onde as metas eram impossíveis e o salário mal pagava o aluguel do apartamento minúsculo na Zona Leste. 3 anos dividindo aquele espaço apertado com Bianca, a namorada que passou mais tempo reclamando do que sorrindo, que terminou tudo por mensagem enquanto ele estava no trabalho, dizendo que não aguentava mais aquela vida medíocre. 3 anos se sentindo preso em uma engrenagem que girava sem parar, sem sentido, sem futuro. E então, na última semana, tudo desmoronou de vez. A empresa fechou as portas do dia para a noite, deixando todos na rua sem aviso prévio. O apartamento, que já estava caindo aos pedaços, teve um cano estourado que inundou o quarto e destruiu o pouco que Lucas tinha de valor. E Bianca, que já havia ido embora, voltou apenas para buscar as últimas coisas e dizer, com aquela frieza que só quem já não sente mais nada consegue ter, que ele nunca ia conseguir ser alguém na vida. Foi quando Lucas lembrou da casa, a velha casa em Itapeva, que havia ficado de herança quando seus pais se foram há 4 anos. Ele nunca tinha voltado lá. Doía demais. Mas agora, sem emprego, sem casa, sem nada que o prendesse à capital, aquele lugar esquecido no interior parecia a única opção que restava. Não era um plano. Era apenas um respiro. Um lugar para se reorganizar, pensar, talvez descobrir o que fazer da vida daqui para frente. O GPS anunciou que faltavam apenas 5 quilômetros. Lucas sentiu o coração apertar. 4 anos sem pisar naquela cidade. 4 anos evitando as memórias, os lugares, as pessoas. Mas não tinha mais. Para onde correr? Talvez fosse hora de encarar o passado de uma vez por todas. Quando finalmente entrou na cidade, Lucas sentiu uma estranheza reconfortante. Itapeva estava exatamente como ele lembrava. As ruas tranquilas, as praças arborizadas, o comércio simples do centro, as pessoas caminhando sem pressa. Era como se o tempo não tivesse passado por ali. Ele seguiu pelas ruas conhecidas até chegar ao bairro onde ficava a casa dos pais. Um bairro residencial, calmo, com casas antigas de portões baixos e jardins na frente. Quando estacionou em frente à sua antiga casa, Lucas ficou parado por um momento, apenas observando. A pintura estava descascada, o portão enferrujado, o quintal completamente tomado pelo mato alto. Era uma visão triste, mas de alguma forma honesta. Aquela casa estava abandonada, assim como ele se sentia. Talvez pudessem se reconstruir juntos. Lucas desceu do carro, pegou a única mala que havia trazido e abriu o portão com dificuldade. As dobradiças chiaram alto, quebrando o silêncio da tarde. Ele caminhou pelo caminho de pedras até a porta da frente,
Procurou a chave que guardava há anos e, com um suspiro fundo, abriu a porta. O cheiro de mofo e poeira invadiu suas narinas imediatamente. A casa estava escura, as cortinas fechadas, os móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas no meio da sala. Lucas deixou a mala no chão e foi abrindo as janelas uma por uma, deixando a luz do sol entrar e clarear aquele espaço que guardava tantas lembranças. A sala onde brincava de carrinho, a cozinha onde sua mãe fazia bolo de chocolate todos os domingos, o corredor onde corria descalço, o quarto que era seu, com os pôsteres de banda ainda grudados na parede. Ele passou a tarde limpando o básico. Tirou os lençóis dos móveis, varreu o chão, abriu todas as janelas para arejar. Quando o sol começou a se pôr, Lucas saiu para o quintal dos fundos com uma foice velha que encontrou na garagem. O mato estava tão alto que chegava na altura do peito. Ia levar dias para limpar tudo aquilo. Mas ele precisava fazer alguma coisa. Precisava se manter ocupado para não pensar demais. Foi quando começou a cortar o mato, com a camisa já grudada no corpo de suor, que Lucas ouviu a voz. Uma voz feminina, suave, vinda da casa ao lado. Ele parou o que estava fazendo e olhou para o lado. Na varanda da casa vizinha, uma mulher estava em pé, segurando uma xícara de café, observando ele com um olhar calmo e familiar. Lucas sentiu o coração falhar uma batida. Ele conhecia aquele rosto, aqueles olhos castanhos, aquele sorriso discreto. Marina Albuquerque, a vizinha. A garota que morava ao lado quando ele era criança. A garota que cuidava dele quando seus pais precisavam sair, que fazia sanduíche com a beirada cortada do jeito que ele gostava, que o ensinava a andar de bicicleta no final da tarde. Marina, que era 8 anos mais velha que ele, que sempre tratou aquele menino bagunceiro com uma paciência infinita, que ria das suas piadas sem graça e fingia acreditar nas suas histórias inventadas. Marina, que ele não via há mais de 15 anos. Ela ainda estava ali, na mesma casa, como se o tempo não tivesse passado. Lucas ficou paralisado, sem saber o que dizer. Marina deu um gole no café e finalmente falou, com aquela voz que ele lembrava tão bem, mas agora com um peso diferente, uma maturidade que não estava lá antes. Você disse que ia se casar comigo quando crescesse. As palavras caíram no ar como uma pedra jogada em um lago tranquilo, criando ondas que se espalharam por toda a memória de Lucas. Ele sentiu o rosto esquentar. Aquilo tinha acontecido. Ele lembrava. Tinha 10 anos, estava no quintal dela, brincando com uma caixinha de plástico que fingia ser um anel. Marina tinha 18. Estava arrumando flores no jardim e ele, com toda a seriedade que uma criança de 10 anos consegue ter, ajoelhou na grama e perguntou se ela queria casar com ele quando ele crescesse. Ela havia rido, não de deboche, mas daquele jeito carinhoso que só quem gosta muito de alguém consegue rir, e havia dito que sim, que quando ele crescesse eles conversariam sobre isso. Lucas riu sem graça, esfregando a nuca com a mão suja de terra. Marina, eu tinha 10 anos. Era uma criança. Ela inclinou a cabeça de lado, como se estivesse avaliando ele. O sorriso discreto continuava nos lábios, mas havia algo mais nos olhos, algo profundo, algo que Lucas não conseguia decifrar. Felizmente você cresceu. A frase ficou suspensa no ar, carregada de significados que Lucas não tinha coragem de desvendar naquele momento. Ele não sabia se era uma brincadeira, uma provocação ou algo mais sério. Não sabia se Marina estava apenas relembrando um momento engraçado da infância ou se havia algo além daquelas palavras. Ele desviou o olhar, voltando a atenção para o mato alto ao redor. Cresci e voltei para essa casa toda abandonada. Parece que nada mudou muito por aqui. Marina desceu os degraus da varanda e caminhou até a cerca baixa que separava os 2 quintais. Ela ainda usava roupas simples, uma calça jeans e uma blusa branca, mas havia uma elegância natural nela, algo que Lucas não conseguia deixar de notar. Mudou sim. Você é que ficou tanto tempo fora que não viu. Ela fez uma pausa e olhou para a casa dele. Seus pais fazem falta aqui no bairro. Eram boas pessoas. Lucas sentiu um aperto no peito.
Ele não queria falar sobre isso. Não agora. Eram. Marina percebeu o desconforto e mudou de assunto, com a delicadeza de quem entende quando não deve insistir. Precisa de ajuda com alguma coisa? Sei que a casa está fechada há um tempo. Posso emprestar ferramentas, produtos de limpeza, o que precisar. Lucas olhou para ela e sentiu uma gratidão inesperada. Não era a oferta em si, mas o jeito como ela falava, sem pena, sem pesar, apenas com uma disposição genuína de ajudar. Obrigado, Marina. Acho que por enquanto estou conseguindo, mas se precisar eu aviso. Ela assentiu e deu mais um gole no café, ainda observando ele com aquele olhar que parecia enxergar mais do que Lucas estava pronto para mostrar. A oferta vale para o que você precisar. Sabe onde me encontrar. E então, com um aceno suave, Marina voltou para dentro de casa, deixando Lucas sozinho no quintal, com seus pensamentos embaralhados e um sentimento estranho no peito. Algo entre nostalgia e ansiedade, entre alívio e inquietação. Naquela noite, depois de tomar um banho frio e comer um sanduíche mal feito, com o pouco que havia comprado no mercado do centro, Lucas deitou na cama do seu antigo quarto e ficou olhando para o teto. A casa estava em silêncio. O tipo de silêncio que não existe na cidade grande. Não havia buzinas, sirenes, vozes altas na rua, apenas o som dos grilos lá fora e o vento balançando as árvores. Ele pegou o celular e abriu as redes sociais por hábito, mas não tinha vontade de ver nada. Não tinha vontade de saber da vida de ninguém. Jogou o aparelho de lado e fechou os olhos, mas o sono não vinha. A imagem de Marina continuava na sua cabeça, o jeito que ela olhou para ele, a frase que disse: "Felizmente, você cresceu." O que aquilo significava? Nos dias seguintes, Lucas mergulhou no trabalho de arrumar a casa. Acordava cedo, tomava café com o que tinha e passava as manhãs cortando o mato, consertando o que estava quebrado, limpando o que estava sujo. Era um trabalho cansativo, mas havia algo terapêutico naquilo. Cada canto limpo, cada reparo feito, parecia também arrumar alguma coisa dentro dele. E toda tarde, no mesmo horário, Marina aparecia. Às vezes era com um copo de suco gelado, às vezes com um pedaço de bolo embrulhado em papel alumínio, às vezes apenas com um oi e aquele olhar calmo que parecia dizer que ela sabia que ele não estava bem, mas que não ia forçar conversa. Lucas começou a esperar por aqueles momentos, não que fossem conversas longas. Na maioria das vezes eram apenas alguns minutos, algumas palavras trocadas, mas havia uma presença ali, uma constância que ele não tinha há muito tempo. Marina nunca perguntava sobre São Paulo, sobre o que ele tinha feito nos últimos anos, sobre por que tinha voltado. Ela simplesmente estava ali, como se a presença dela fosse o suficiente. Uma tarde, enquanto Lucas pintava o portão da frente, Marina apareceu com uma jarra de chá gelado e 2 copos. Ela se sentou nos degraus da entrada e serviu para os dois. Está ficando bonita a casa. Seus pais ficariam orgulhosos. Lucas parou de pintar e aceitou o copo que ela oferecia. Ele tomou um gole, sentindo o líquido frio descer pela garganta. Não sei se orgulhosos é a palavra. Acho que ficariam mais tristes de ver que demorei tanto para voltar. Marina ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para o portão recém-pintado. Às vezes a gente precisa se afastar para conseguir voltar. Não tem nada de errado nisso. Lucas olhou para ela, intrigado. Você nunca saiu daqui? Saí. Fui para Sorocaba fazer faculdade de pedagogia. Fiquei lá 4 anos, mas voltei. Ela fez uma pausa. Algumas raízes são mais fortes do que a gente imagina. Havia algo na voz dela, uma melancolia disfarçada de aceitação. Lucas percebeu que Marina carregava suas próprias histórias, suas próprias dores, mas ela não ia contar. Não ainda. Eles ficaram ali sentados nos degraus, tomando chá gelado em silêncio. E estranhamente, aquele silêncio não era desconfortável. Era cheio, cheio de coisas não ditas, de memórias compartilhadas, de uma conexão que tinha começado há muito tempo e que, de alguma forma, continuava viva. Quando o sol começou a se pôr, Marina se levantou, pegou a jarra vazia e sorriu.
Amanhã eu trago brigadeiro. Ainda lembro que você gostava. Lucas sorriu de volta, sentindo uma leveza no peito que não sentia há anos. Ainda gosto. E assim os dias foram passando. Lucas trabalhava na casa durante o dia, Marina aparecia no final da tarde, e aos poucos uma rotina silenciosa e íntima se formava entre eles. Não havia grandes declarações, grandes gestos, grandes conversas, mas havia presença, havia constância, havia algo crescendo ali, devagar, como uma planta que precisa de tempo e cuidado para florescer. Uma noite, Lucas estava terminando de pintar a cerca quando percebeu que o carro de Marina não estava na garagem. Era estranho. Ela sempre chegava do trabalho no mesmo horário por volta das 7 da noite. Mas já passava das 9 e nada. Ele tentou não pensar muito nisso. Talvez ela tivesse saído com amigas, talvez tivesse ido resolver alguma coisa. Não era da conta dele. Mas mesmo assim ele ficou. Ficou sentado na varanda, fingindo que estava apenas apreciando a noite fresca, quando na verdade estava esperando. Esperando ver os faróis do carro dela virando a esquina. Esperando ter certeza de que estava tudo bem. Era quase meia-noite quando o carro finalmente apareceu. Lucas viu Marina estacionar na garagem e ficar ali, dentro do carro, parada. Ele ficou observando, sem saber se devia ir até lá ou se devia apenas fingir que não tinha visto nada. Foi quando ele percebeu. Marina estava chorando. Ela estava sentada, no banco do motorista, com as mãos no rosto, os ombros tremendo. Lucas sentiu o peito apertar. Ele não pensou duas vezes. Levantou, pulou a cerca baixa que separava os dois quintais e caminhou até o carro dela. Bateu de leve no vidro. Marina se assustou. Limpou o rosto rapidamente e abriu a janela, tentando disfarçar, mas era tarde demais. Ele já tinha visto. Lucas, eu estava só. Ela tentou encontrar uma desculpa, mas as palavras não saíam. Ele abriu a porta do carro e se agachou ao lado dela, olhando nos olhos inchados e vermelhos. O que aconteceu? Marina respirou fundo, tentando se recompor. Ela olhou para o painel do carro, para o volante, para qualquer lugar menos para ele. É só um dia difícil. Vai passar. Lucas não se moveu. Ele apenas ficou ali, em silêncio, esperando. Esperando que ela confiasse nele o suficiente para contar a verdade. E então, depois de um longo minuto de silêncio, Marina finalmente desabou. Meu pai. Ela engoliu em seco. Ele está internado em uma casa de repouso. Tem Alzheimer avançado. Hoje ele não me reconheceu. Olhou para mim como se eu fosse uma estranha. As palavras saíram carregadas de uma dor tão profunda que Lucas sentiu como se tivessem atingido ele também. Ele não sabia o que dizer. Não havia palavras certas para aquilo. Marina, eu sinto muito. Ela balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar a tristeza. Faz 10 anos que cuido dele sozinha. Vi ele esquecer meu nome, esquecer onde morava, esquecer quem ele era. E eu continuo indo lá todos os dias, porque ele é meu pai, e eu não vou abandonar ele. Mas tem dias que é pesado demais. Tem dias que eu não aguento. Lucas colocou a mão sobre a mão dela, que estava gelada. Marina olhou para ele surpresa, mas não puxou a mão de volta. Você não está sozinha, Marina. Ela soltou um riso triste, amargo. Estou sim. Sempre estive. Não agora. Não mais. Marina olhou para ele com uma intensidade que fez o coração de Lucas acelerar. Havia tanta coisa naquele olhar, tanto medo, tanta dor, tanta esperança reprimida. Você mal me conhece, Lucas. Você não sabe nada sobre mim. Então me conta. Me deixa conhecer. Ela ficou em silêncio, apenas olhando para ele, avaliando se podia confiar, se podia se permitir acreditar que alguém realmente estava disposto a ficar. Finalmente, ela sussurrou. Eu tive um noivo. Há 3 anos. Ele foi embora porque disse que não conseguia esperar. Não conseguia ver a vida dele parada enquanto eu cuidava do meu pai. Disse que eu tinha que escolher. E eu escolhi meu pai. Ela pausou, a voz embargada. Desde então não confio mais em promessas. Lucas apertou a mão dela com mais força. Eu entendo.
E eu não vou te fazer promessas vazias, mas eu estou aqui, e enquanto eu estiver, você pode contar comigo. Marina fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente agora. Lucas não soltou a mão dela. Ficou ali, agachado ao lado do carro no silêncio da noite, apenas segurando a mão de uma mulher que carregava o mundo nas costas e que, pela primeira vez em muito tempo, não estava completamente sozinha. Quando Marina finalmente se acalmou, ela olhou para ele e sussurrou um obrigada tão baixo que quase não foi audível. Lucas apenas assentiu e ajudou ela a sair do carro. Ele a acompanhou até a porta da casa, esperou ela entrar e só então voltou para o seu lado da cerca. Naquela noite, deitado na cama, Lucas não conseguiu dormir por um longo tempo. Ficou pensando em Marina, na dor que ela carregava sozinha, na força que ela tinha para continuar dia após dia, cuidando de alguém que não a reconhecia mais, na solidão que ela escondia atrás daquele sorriso calmo e daqueles gestos gentis. E pela primeira vez desde que tinha voltado para Itapeva, Lucas sentiu que talvez não fosse apenas a casa que precisava ser reconstruída. Talvez ele também precisasse. E talvez, só talvez, Marina também. Talvez eles pudessem se reconstruir juntos. Depois daquela noite no estacionamento, algo mudou entre Lucas e Marina. Não foi uma mudança brusca, escandalosa, mas sim aquele tipo de transformação silenciosa que acontece quando duas pessoas decidem baixar a guarda e permitir que o outro veja além da superfície. Era como se uma porta tivesse sido entreaberta, deixando passar apenas um fio de luz, mas o suficiente para iluminar cantos escondidos que antes permaneciam na escuridão. Lucas acordou na manhã seguinte com a sensação estranha de que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o quê. Tomou café sozinho na cozinha reformada, olhando pela janela para o quintal de Marina. Tudo parecia normal, o varal com roupas secando ao sol, os vasos de plantas bem cuidados na varanda. O carro dela ainda estava na garagem, o que significava que era sábado e ela não tinha ido trabalhar. Ele passou a manhã arrumando o quartinho dos fundos, que um dia foi usado como depósito. Seus pais guardavam tudo ali. Caixas de Natal, ferramentas velhas, livros antigos, roupas que ninguém mais usava. Lucas começou a separar o que prestava do que não prestava, mas a cada objeto encontrado vinha uma lembrança. A caixa de enfeites natalinos que sua mãe decorava com tanto capricho. O martelo que seu pai usava para consertar tudo na casa. O álbum de fotos de família que ele não tinha coragem de abrir. Foi quando encontrou uma caixa menor, escondida no fundo do armário. Quando abriu, Lucas sentiu o peito apertar. Eram cartas. Cartas que seus pais haviam escrito um para o outro quando ainda eram namorados. Ele pegou uma delas com a caligrafia delicada de sua mãe e leu as primeiras linhas. Amor, às vezes tenho medo que isso tudo seja bom demais para ser real. Tenho medo de acordar e descobrir que você era só um sonho. Mas então você aparece, me abraça, e eu sei que é verdade. Que pessoas realmente encontram seu lugar no mundo. E o meu lugar é ao seu lado. Lucas fechou a carta rapidamente, sentindo as lágrimas ameaçarem sair. Ele não estava pronto para aquilo. Não ainda. Guardou a caixa de volta no armário, trancou o quartinho e saiu para o quintal precisando de ar fresco. Foi quando viu Marina na cerca, segurando uma tigela coberta com um pano de prato. Bom dia. Ela sorriu, mas o sorriso era diferente. Havia uma timidez ali que não existia antes. Fiz nhoque. Pensei que você poderia querer almoçar alguma coisa de verdade em vez de sanduíche. Lucas olhou para ela e sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Não era pena. Não era gratidão apenas. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Era a sensação de ser visto, de ser lembrado, de importar para alguém. Ele se aproximou da cerca e aceitou a tigela. Você não precisa fazer isso, Marina, eu sei. Ela desviou o olhar, um pouco sem graça. Mas eu quero. É que eu não sou muito de falar sobre as coisas, sabe? Então eu faço comida. É meu jeito de dizer obrigada. Obrigada por quê? Por ontem. Por não ter ido embora quando eu comecei a chorar. Por não ter me julgado. Por ter ficado.
Lucas segurou a tigela com mais cuidado como se fosse algo precioso. Eu não ia embora, Marina. Ela finalmente olhou nos olhos dele, e havia tanta coisa naquele olhar que Lucas sentiu como se conseguisse ver além das palavras. Havia medo, havia esperança. Havia um pedido silencioso para que ele cumprisse aquela promessa. Eles ficaram ali, parados, apenas se olhando através da cerca baixa que separava os quintais. O sol estava alto, o calor de março pesava no ar, mas nenhum dos dois se mexeu. Era como se aquele momento precisasse existir por completo antes que pudessem seguir em frente. Finalmente, Marina quebrou o silêncio. Tem molho de tomate caseiro por baixo, esquenta no fogão e já está pronto. Ela sorriu de novo, dessa vez um sorriso mais genuíno, e voltou para dentro de casa, deixando Lucas sozinho com a tigela de nhoque e um turbilhão de sentimentos que ele não sabia como processar. O almoço estava delicioso. Lucas comeu sozinho na cozinha, mas não se sentiu só. Era como se Marina estivesse ali, de alguma forma, através daquela comida feita com cuidado. Cada garfada tinha um gosto de casa, de afeto, de alguém que se importava. A tarde passou devagar. Lucas voltou ao trabalho no quartinho, mas evitou a caixa de cartas. Não estava pronto. Talvez nunca estivesse. Algumas dores eram grandes demais para serem enfrentadas de uma vez só. Quando a noite chegou, Lucas tomou um banho, trocou de roupa e foi para a varanda da frente com uma cerveja gelada na mão. Ficou ali, sentado nos degraus, observando a rua vazia e silenciosa. Era uma sensação estranha. Na capital, nunca havia silêncio. Sempre tinha algum barulho, alguma coisa acontecendo. Aqui, o silêncio era quase palpável e, estranhamente, reconfortante. Foi quando Marina apareceu na varanda dela, do outro lado da cerca. Ela também tinha uma cerveja na mão. Os dois se olharam e sorriram ao mesmo tempo, como dois vizinhos que compartilhavam o mesmo ritual noturno. "Posso ir aí?" ela perguntou, apontando para a casa dele. Lucas acenou que sim, e segundos depois, Marina estava pulando a cerca baixa com uma agilidade que o surpreendeu. Ela se sentou ao lado dele nos degraus, deixando um espaço respeitoso entre os dois, mas próximo o suficiente para que Lucas sentisse o perfume suave dela. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas bebendo cerveja e olhando para a rua vazia. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Finalmente, Marina falou: "Você está se acostumando com a cidade de novo?" "Acho que sim. É estranho estar de volta. Tudo parece igual, mas ao mesmo tempo diferente. Ou talvez eu é que seja diferente agora." Marina assentiu, como se entendesse exatamente o que ele queria dizer. "Eu me sinto assim às vezes, como se a cidade não tivesse mudado, mas eu não coubesse mais nela do mesmo jeito." "Por que você voltou?" "Depois da faculdade, quero dizer. Você podia ter ficado em Sorocaba, começado uma vida lá." Marina deu um gole na cerveja, pensativa. "Minha mãe ficou doente. Foi na época que eu estava me formando. Ela precisava de alguém para cuidar dela. E meu pai já estava começando a mostrar os primeiros sinais da doença." Ela fez uma pausa. "Eu não conseguia ficar longe sabendo que eles precisavam de mim. Então voltei. Consegui um emprego como professora na escola municipal e fiquei. E sua mãe?" Marina ficou quieta por um momento. Quando falou, a voz estava carregada de uma tristeza antiga, aquela que já foi mastigada tantas vezes que virou parte de quem você é. "Ela se foi 3 anos depois. Foi tranquilo, sabe? Ela estava dormindo e simplesmente não acordou mais. Acho que foi a melhor forma possível. Sem dor, sem sofrimento prolongado." Lucas olhou para ela, vendo a dor escondida atrás da aceitação. "Sinto muito, Marina." Ela deu um sorriso triste. "É a vida, né? A gente perde as pessoas que ama. Aprende a viver com a ausência delas. Continua." "E o seu pai?" "Meu pai começou a piorar depois que ela se foi. É como se ele tivesse se segurando por ela, sabe? Depois que ela partiu, ele simplesmente desistiu de lutar contra a doença. Hoje,
Ele está em um lar especializado porque eu não conseguia mais cuidar dele sozinha em casa. Mas eu vou lá todos os dias, mesmo nos dias que ele não me reconhece, mesmo nos dias que ele grita comigo achando que sou uma estranha, porque ele é meu pai e ele cuidou de mim a vida inteira. Agora é minha vez. Lucas sentiu uma admiração profunda por aquela mulher sentada ao seu lado. Marina carregava tanto peso, tanta responsabilidade, tanta dor, e ainda assim estava ali com um sorriso nos lábios, oferecendo comida para o vizinho, sendo gentil com o mundo que tinha sido tão pesado com ela. Você é incrível, Marina. Não sei se você sabe disso, mas você é. Ela soltou uma risada sem humor. Não, sou só alguém fazendo o que tem que ser feito. Nada de especial. Mas é especial sim. Muita gente teria desistido, teria colocado ele em um lar e seguido com a vida. Mas você não fez isso. Você ficou. Você cuida. Isso é amor. Amor de verdade. Marina olhou para ele, e pela primeira vez Lucas viu lágrimas se formando nos olhos dela. Mas ela piscou rápido, não deixando que caíssem. Às vezes eu me pergunto se isso é amor ou só medo de ficar sozinha de verdade. Se eu perder meu pai, não tenho mais ninguém. Sou filha única. Minha mãe se foi. Não tenho tios próximos, primos, nada. Vou ficar completamente sozinha. A voz dela quebrou na última palavra, e Lucas não pensou duas vezes. Ele colocou o braço ao redor dos ombros dela, puxando Marina para perto. Ela se deixou encostar, apoiando a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram ali, abraçados nos degraus da varanda, sob o céu estrelado de Itapeva. Você não está sozinha, ele sussurrou. Eu estou aqui. Por quanto tempo? Ela perguntou, a voz embargada. Você vai embora quando arrumar as coisas. Vai voltar para São Paulo, vai refazer sua vida, e eu vou continuar aqui, sozinha. Lucas ficou em silêncio porque não sabia o que responder. Ele não tinha pensado no futuro. Não tinha planejado nada, além de arrumar a casa e decidir o que fazer depois. Mas naquele momento, com Marina encostada nele, ele percebeu que não queria ir embora. Não ainda, talvez nunca. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Marina. Não sei o que vai acontecer mês que vem. Mas eu sei que agora, neste momento, eu estou aqui. E não estou indo embora tão cedo. Ela suspirou, apertando o tecido da camisa dele com os dedos. Todo mundo diz isso no começo. Eu não sou todo mundo. Marina levantou a cabeça e olhou para ele. Seus rostos estavam tão próximos que Lucas conseguia ver cada detalhe. As sardas quase imperceptíveis no nariz dela. As pequenas rugas ao redor dos olhos, a cicatriz fina na sobrancelha esquerda. E principalmente a vulnerabilidade exposta naqueles olhos castanhos que tanto escondiam e agora tanto revelavam. Eu tenho medo de acreditar em você, ela sussurrou. Eu sei. Eu também tenho medo. De quê? De não ser suficiente. De decepcionar você. De estragar isso antes mesmo de começar. Marina sorriu de leve, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Você tinha 10 anos quando prometeu casar comigo. Acho que você não sabia no que estava se metendo. Lucas riu baixinho, e o som ecoou na noite tranquila. Com certeza não sabia. Mas hoje eu sei, e continuo aqui. Eles ficaram assim, olhando um nos olhos do outro, por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo breve demais. Lucas sentiu a vontade de beijá-la. Era uma vontade forte, urgente, mas ele se segurou. Não era o momento. Marina estava vulnerável, carregada de medos e feridas abertas. Ele não ia aproveitar disso, não ia apressar nada. Então ele apenas segurou a mão dela, entrelaçando os dedos, e ficaram ali sentados, lado a lado, em silêncio, deixando que aquele momento existisse do jeito que precisava existir. Os dias que se seguiram foram uma sequência de pequenos momentos que construíam algo maior. Marina continuava aparecendo no fim das tardes, mas agora ficava mais tempo. Às vezes ajudava Lucas a pintar uma parede. Às vezes apenas sentava na varanda conversando enquanto ele trabalhava. Outras vezes traziam pizza e comiam juntos assistindo filmes antigos na televisão pequena da sala. Era uma rotina simples,
quase doméstica, mas que carregava uma intimidade crescente. Lucas começou a entender os silêncios de Marina. Sabia quando ela estava cansada pelo jeito que suspirava. Sabia quando o dia tinha sido difícil com o pai, pela forma como forçava um sorriso. Sabia quando ela precisava de companhia e quando precisava de espaço. E Marina também aprendia sobre ele. Descobriu que Lucas gostava de café bem forte pela manhã, que ele tinha o hábito de assobiar enquanto pintava, que nas noites de insônia ele ficava na varanda olhando as estrelas, que ele evitava falar sobre São Paulo e sobre o relacionamento que tinha acabado. Eles não forçavam conversas profundas, deixavam que as coisas acontecessem naturalmente, no tempo certo, como duas plantas que crescem lado a lado e aos poucos vão entrelaçando suas raízes. Foi em uma quinta-feira à noite, quando uma tempestade forte caiu sobre Itapeva, que tudo mudou de novo. Lucas estava na sala, tentando consertar uma goteira que tinha aparecido no teto, quando ouviu batidas na porta. Eram batidas fortes, urgentes, quase desesperadas. Ele largou as ferramentas e correu até a porta, abrindo rapidamente. Marina estava ali, completamente encharcada, com os cabelos grudados no rosto e uma travessa de vidro nas mãos. Ela estava tremendo, não só de frio, mas de algo mais. Havia uma urgência no olhar dela, uma necessidade que ia além de buscar abrigo da chuva. Lucas, Ela começou, mas a voz falhou. Entra, rápido. Ele puxou ela para dentro, fechando a porta contra o vento e a chuva. Você está congelando. Vem, vou buscar uma toalha. Mas Marina segurou o braço dele, impedindo que se afastasse. Eu fiz lasanha. Ela ergueu a travessa como se aquilo fosse a explicação de tudo. Eu estava em casa, sozinha, e fiz lasanha. E pensei que você talvez quisesse comer comigo. Então eu vim, no meio da tempestade, porque eu não queria estar sozinha. As palavras saíram atropeladas, quase desesperadas, como se Marina estivesse admitindo algo muito maior do que apenas não querer jantar sozinha. Lucas olhou para ela, para aquela mulher forte que sempre se mantinha firme, agora ali, molhada, vulnerável, segurando uma travessa de lasanha como se fosse uma bandeira branca. Ele pegou a travessa das mãos dela com cuidado e colocou sobre a mesa da sala. Depois voltou, pegou o rosto de Marina entre as mãos, limpando a água da chuva do rosto dela com os polegares. Você nunca precisa estar sozinha se não quiser, Marina. Nunca. Ela fechou os olhos, apoiando o rosto nas mãos dele, e deixou que as lágrimas se misturassem com a água da chuva. Lucas a puxou para um abraço apertado, sentindo o corpo dela tremer contra o seu, e ficou ali, apenas segurando, deixando que ela soubesse que estava segura, que não precisava ser forte agora, que podia desabar se precisasse. Depois de alguns minutos, Marina se afastou, limpando o rosto com as costas da mão e dando um sorriso envergonhado. Desculpa. Eu estou uma bagunça. Não está, não. Você está humana. Agora vem. Vou buscar roupas secas para você e vamos esquentar essa lasanha antes que esfrie. Lucas emprestou uma camiseta grande e uma calça de moletom para Marina, que se trocou no banheiro enquanto ele esquentava a lasanha no forno e preparava a mesa. Quando ela saiu, com as roupas enormes nela e os cabelos ainda úmidos caindo sobre os ombros, Lucas sentiu algo apertar no peito. Havia uma intimidade naquilo, em vê-la usando suas roupas, em tê-la ali, na casa dele, jantando juntos enquanto a tempestade fazia barulho lá fora. Eles comeram em silêncio no começo, apenas ouvindo o som da chuva batendo no telhado e os trovões distantes. Mas era um silêncio confortável, cheio de presença e aceitação mútua. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Eu fui visitar meu pai hoje. Ele estava tendo um dia bom. Reconheceu meu nome, lembrou de algumas histórias antigas. E então, do nada, ele olhou para mim e disse: Não deixe a vida passar, Marina. Não fique sozinha só porque tem medo. Ela pausou, mexendo na comida no prato sem realmente comer, e eu percebi que é exatamente isso que eu tenho feito. Tenho ficado sozinha porque tenho medo. Medo de me apegar e perder. Medo de acreditar e ser decepcionada.
medo de tentar e falhar. Lucas colocou o garfo de lado e olhou para ela com toda a atenção. Depois que o Rodrigo foi embora, eu prometi para mim mesma que não ia deixar mais ninguém entrar, que eu ia me proteger, que eu ia ser suficiente por mim mesma. E funcionou por um tempo. Mas então você apareceu, voltou, e de repente, tudo que eu tinha construído começou a rachar. Rachar como? Porque você me faz querer acreditar de novo, me faz querer tentar. E isso me apavora, Lucas. Me apavora tanto que eu quase não vim aqui hoje. Quase fingi que a tempestade não estava acontecendo e fiquei na minha casa, sozinha, como sempre fico. Mas então eu olhei para aquela lasanha e pensei, eu não quero mais estar sozinha. Lucas sentiu o coração disparar. Ele estendeu a mão por cima da mesa e Marina segurou entrelaçando os dedos. Eu também tenho medo, Marina. Medo de não ser o que você precisa. Medo de decepcionar você como decepcionei outras pessoas. Medo de estragar tudo. Mas eu não quero mais fugir. Fugi da minha vida em São Paulo. Fugi das minhas responsabilidades. Fugi de tudo. Mas de você eu não quero fugir. E se der errado? E se der certo? Marina soltou uma risada molhada, limpando uma lágrima que insistia em cair. Você sempre foi otimista demais. E você sempre foi realista demais. Talvez a gente se equilibre. Talvez. Eles terminaram de jantar conversando sobre coisas mais leves. Marina contou histórias engraçadas da escola onde trabalhava. Lucas contou sobre as coisas bizarras que encontrou arrumando a casa. E aos poucos a tensão foi se dissipando, substituída por uma leveza que nenhum dos dois sentia há muito tempo. Quando terminaram, lavaram a louça juntos, lado a lado na pia, como um casal que já fazia aquilo há anos. Marina lavava, Lucas enxugava. Era simples, era doméstico, era perfeito. A chuva continuava caindo lá fora, mas menos intensa agora. Marina olhou pela janela e suspirou. Acho que preciso ir. Está tarde? Lucas não queria que ela fosse. Queria que ficasse. Queria adiar o momento da despedida, mas ele apenas assentiu. Deixa eu te acompanhar até sua casa. Eles atravessaram o quintal juntos, dividindo um guarda-chuva que mal os protegia, chegando molhados na porta da casa de Marina. Ela abriu a porta, mas antes de entrar, virou para ele. Obrigada. Por hoje. Por não me julgar. Por deixar eu desabar. Você nunca precisa me agradecer por isso. Marina olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Então, lentamente, se aproximou e depositou um beijo suave na bochecha dele, bem perto da comissária dos lábios. Foi um beijo rápido, quase tímido, mas que deixou a pele de Lucas queimando. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marina. Ela entrou e fechou a porta devagar. Lucas ficou ali parado por um momento, com a mão na bochecha onde ela tinha beijado, sentindo o coração bater descompassado. Então sorriu, um sorriso bobo e genuíno, e voltou para casa correndo sob a chuva, sem se importar em se molhar. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha voltado para Itapeva, Lucas dormiu sem peso no peito. Dormiu sabendo que não estava sozinho, que tinha alguém do outro lado da cerca, alguém que o via de verdade, alguém que estava disposto a tentar, mesmo com medo. E do outro lado da cerca, Marina também dormiu melhor. Dormiu abraçada à camiseta emprestada, que esqueceu de devolver, sentindo o cheiro dele no tecido. E permitindo-se, pela primeira vez em anos, acreditar que talvez, só talvez, ela merecesse ser feliz também. Lucas acordou na manhã seguinte com um sorriso nos lábios e uma leveza no peito que não sentia há anos. O sol entrava pela janela do quarto, iluminando o cômodo com uma luz dourada e quente. Ele se espreguiçou na cama lembrando da noite anterior, do jeito que Marina apareceu encharcada na porta, da lasanha compartilhada, das confissões sussurradas, do beijo tímido na bochecha que ainda queimava quando ele pensava naquilo. Levantou com pressa, tomou banho rápido, fez um café forte e saiu para a varanda da frente, esperando ver Marina. Talvez ela aparecesse para buscar as roupas que tinha esquecido. Talvez trouxesse café como fazia às vezes. Talvez apenas passasse para dar bom dia. Mas as horas foram passando e nada.
O carro de Marina saiu cedo da garagem, como sempre saía aos sábados quando ela ia visitar o pai. Lucas viu de longe, acenou, mas ela não olhou para o lado. Talvez não tivesse visto. Talvez estivesse com pressa. Ele passou o dia arrumando o jardim da frente, aparando as plantas, consertando o portão que estava solto. Trabalhou com a camisa suada grudada nas costas, parando de vez em quando para olhar para o lado, esperando vê-la na varanda com aquele sorriso calmo. Mas a casa ao lado permaneceu silenciosa. Quando o sol começou a se pôr e Marina voltou para casa, Lucas estava sentado na varanda, fingindo ler um livro velho que tinha encontrado na estante. Ele olhou para ela por cima das páginas, esperando que olhasse de volta, que acenasse, que fizesse algum sinal de que a noite anterior tinha sido real. Mas Marina entrou em casa rápido, com a cabeça baixa, sem olhar para os lados. Lucas sentiu algo apertar no peito, uma pontada de insegurança, de dúvida. Será que ele tinha feito alguma coisa errada? Será que tinha ultrapassado algum limite sem perceber? Será que Marina estava se arrependendo de ter se aberto com ele? Ele esperou até mais tarde, mas ela não apareceu. Não trouxe café. Não. Veio conversar. Não deu sinal de vida. O domingo foi igual. Silêncio. Ausência. Como se Marina tivesse decidido que a cerca entre as duas casas precisava voltar a ser uma barreira real e não apenas simbólica. Lucas tentou não pensar demais nisso. Tentou se concentrar no trabalho. Começou a reformar a cozinha, arrancando os azulejos velhos, preparando a parede para receber novos. Trabalhou com mais força do que o necessário, como se pudesse expulsar a inquietação através do esforço físico. Mas à noite, quando estava sozinho na varanda, ele não conseguia evitar olhar para a casa ao lado, as luzes acesas, a sombra de Marina passando pelas janelas, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Na segunda-feira, Lucas acordou decidido a não ficar esperando. Marina precisava de espaço? Tudo bem. Ele ia dar espaço. Não ia pressionar, não ia cobrar, não ia aparecer na porta dela pedindo explicações. Se ela quisesse conversar, sabia onde encontrá-lo. Foi até a cidade comprar material de construção. Passou pela praça principal de Itapeva, pelos comércios antigos, pela padaria onde comprava pão quando era criança. Tudo parecia congelado no tempo, e de alguma forma isso era reconfortante. O mundo lá fora mudava rápido demais, mas ali, naquela cidade pequena, as coisas permaneciam. As mesmas ruas, as mesmas casas, as mesmas pessoas. Quando voltou para casa com a caminhonete do depósito cheia de material, viu o carro de Marina chegando do trabalho. Ela olhou para ele por um segundo, apenas um segundo, e Lucas viu algo no olhar dela. Não era frieza, era medo. Marina estava com medo. Ele entendeu naquele momento. Ela não estava se afastando porque não gostava dele. Estava se afastando porque gostava demais. Porque tinha se aberto, tinha mostrado suas feridas, tinha permitido que ele visse além da fachada forte que mantinha. E agora estava apavorada com o que isso significava. Lucas não foi atrás dela, apenas acenou de leve e voltou ao trabalho. Se Marina precisava de tempo para processar o que estava sentindo, ele ia dar esse tempo, mas não ia embora, não ia desistir. Ia continuar ali, firme, mostrando através das ações que não era como o Rodrigo, que não ia abandoná-la na primeira dificuldade. Os dias foram passando e viraram semanas. Marina continuava cumprimentando com um aceno distante quando se cruzavam. Às vezes um bom dia rápido, às vezes apenas um olhar, mas nunca mais apareceu com comida, com café, com desculpa para conversar. E Lucas continuou reformando a casa, pintando as paredes, trocando os azulejos, consertando o telhado, replantando o jardim. A cada dia que passava, a casa ia ficando mais bonita, mais viva, mais parecida com o que tinha sido quando seus pais ainda estavam ali. Mas também mais parecida com algo novo, algo que era dele, algo que ele estava construindo com as próprias mãos. E sem perceber, enquanto reconstruía a casa, Lucas também estava se reconstruindo. As feridas de São Paulo iam cicatrizando aos poucos, o trauma do emprego tóxico, do relacionamento, que nunca foi de verdade, da sensação de estar preso em uma vida que não era sua.
Tudo isso ia sendo ressignificado através de cada parede pintada, cada móvel restaurado, cada canto da casa que voltava à vida. Ele começou a fazer amizades na cidade. O dono do depósito de materiais, o seu Antônio, que sempre tinha uma história engraçada para contar. A dona da padaria, Dona Célia, que insistia em dar pão de queijo fresquinho toda vez que ele passava lá. O vizinho do outro lado, seu João, aposentado, que às vezes aparecia para dar conselhos sobre jardinagem e acabava ficando para tomar uma cerveja. Lucas estava criando raízes sem perceber. Estava se fixando naquele lugar que antes era só uma parada temporária. E a cada dia que passava, a ideia de voltar para São Paulo parecia mais distante, mais absurda. Mas mesmo assim havia um vazio. Um buraco no formato de Marina que nada conseguia preencher completamente. Foi em uma tarde de abril, quando Lucas estava no quintal consertando a cerca dos fundos, que ouviu passos na grama. Ele se virou e viu Marina parada ali com as mãos nos bolsos do casaco, o olhar no chão, como uma criança que sabe que fez algo errado e veio pedir desculpas. "Oi", ela disse baixinho, quase um sussurro. "Oi", Lucas respondeu, largando o martelo e se levantando. Marina ficou em silêncio por um momento, apenas respirando fundo, juntando coragem para o que precisava dizer. "Desculpa, por ter sumido, por ter me afastado, por ter sido covarde." Lucas deu um passo em direção a ela, mas não muito perto. Deixou um espaço respeitoso entre os dois. "Você não precisa se desculpar." "Preciso sim." Ela finalmente olhou para ele, e os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado antes de vir. "Ali." Eu fiquei com medo. Naquela noite da tempestade eu me abri de um jeito que não me abria há anos. E no dia seguinte eu acordei apavorada, porque eu gostei demais. Gostei de estar com você. Gostei de não estar sozinha. Gostei de me sentir segura. E isso me apavorou porque toda vez que me permiti sentir isso, a pessoa foi embora. Lucas permaneceu quieto, apenas ouvindo, dando espaço para que ela dissesse tudo o que precisava dizer. "Minha mãe se foi. Meu pai está se esquecendo de quem eu sou. O Rodrigo me deixou quando eu mais precisava dele." Ela pausou, a voz tremendo. "Eu fui deixada por todos que prometeram ficar, Lucas. Todos. Então, quando eu comecei a sentir algo por você, meu instinto foi fugir, fechar a porta antes que você pudesse fazer a mesma coisa. Mas eu não fiz nada." "Exatamente." Marina soltou uma risada molhada. "Você não fez nada. Você não foi atrás de mim, não cobrou explicações, não bateu na minha porta exigindo respostas. Você apenas continuou. Continuou ali, firme, todos os dias, me mostrando que estava presente sem me sufocar. E isso foi mais assustador ainda porque me fez perceber que você é diferente. Que talvez, só talvez, você realmente fique." Lucas deu mais um passo em direção a ela, e dessa vez Marina não recuou. "Eu não posso te prometer o para sempre, Marina. Seria arrogante da minha parte. Ninguém sabe o que o amanhã reserva. Ninguém sabe se vamos estar juntos daqui a 10 anos, 5 anos ou mesmo 1 ano. Mas eu posso te prometer todos os hoje que eu tiver. Posso te prometer que hoje eu estou aqui. Amanhã eu vou continuar aqui. E depois de amanhã também. Posso te prometer presença, cuidado, verdade. Posso te prometer que não. Vou embora na primeira dificuldade. E talvez isso não seja o para sempre, mas é real. É honesto. E é o que eu posso sustentar." Marina fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente agora. Ela cobriu o rosto com as mãos e Lucas finalmente fechou a distância entre eles, puxando ela para um abraço apertado. Marina se agarrou nele como se fosse uma tábua de salvação em meio a um naufrágio. E Lucas apenas a segurou, deixando que ela chorasse tudo o que precisava chorar. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no meio do quintal sob o sol da tarde de abril, até que Marina finalmente se acalmou. Ela se afastou um pouco, limpou o rosto com as costas da mão e deu um sorriso envergonhado. "Eu devo estar horrível." Lucas sorriu de volta, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. "Está bonita, como sempre." Marina soltou uma risada genuína, e foi o som mais bonito que Lucas tinha ouvido em semanas. Mentiroso. Realista.
Eles ficaram ali se olhando até que Marina perguntou, com uma voz pequena e insegura: "A gente pode tentar? De verdade?" Mesmo sabendo que é assustador e incerto e complicado, Lucas segurou a mão dela entrelaçando os dedos. "A gente pode. Sem pressa, sem pressão, no ritmo que você precisar. Mas a gente pode tentar. E se eu me afastar de novo? Eu vou continuar aqui. Quantas vezes você precisar se afastar e voltar, eu vou estar aqui." Marina apertou a mão dele com mais força, como se estivesse testando a solidez daquela promessa. E então, pela primeira vez em semanas, ela sorriu de verdade. Um sorriso que iluminava o rosto inteiro e fazia os olhos brilharem. "Então vamos tentar." A partir daquele dia as coisas mudaram de novo. Mas dessa vez foi diferente. Não era mais aquela paixão urgente e assustadora do começo. Era algo mais calmo, mais sólido, mais real. Marina voltou a aparecer no fim das tardes, mas agora ficava mais tempo. Ajudava Lucas com as reformas, pintava paredes ao lado dele, escolhia cores para os cômodos, dava opinião sobre onde colocar os móveis. Era como se estivesse também reconstruindo aquela casa, transformando ela em algo que pertencia aos dois. Os pequenos gestos começaram a se acumular naturalmente. Uma escova de dentes que Marina deixou no banheiro dele e nunca buscou de volta. Uma jaqueta de Lucas que ficou pendurada na casa dela. As manhãs onde ele acordava e encontrava café pronto na varanda, deixado por Marina antes de sair para o trabalho. As noites onde ela aparecia cansada e simplesmente se jogava no sofá ao lado dele, sem precisar de conversa, apenas de companhia. Lucas começou a acompanhar Marina nas visitas ao pai. No começo, ele ficava na sala de espera, mas depois de algumas semanas, Marina pediu que ele entrasse com ela. O pai dela não o reconheceu, obviamente, mas houve momentos de clareza onde o velho senhor sorriu para os dois juntos e disse que era bom ver a filha feliz. Nesses momentos, Marina apertava a mão de Lucas com tanta força que chegava a doer, mas ele nunca reclamou. Apenas retribuía o aperto, mostrando que estava ali, que ia continuar ali. Eles começaram a fazer coisas simples juntos. Ir ao mercado, cozinhar juntos, assistir novela enquanto jantavam, caminhar pela praça no fim de tarde. Eram coisas banais, cotidianas, mas que carregavam um significado profundo. Era a construção de um lar. Não através de grandes gestos ou declarações dramáticas, mas através de escolhas constantes. A escolha de estar junto, a escolha de dividir o dia a dia, a escolha de construir algo a dois. Foi em uma tarde de sábado, quando estavam na sala decidindo qual filme assistir, que Marina sugeriu algo inesperado. "Vamos adotar um cachorro." Lucas olhou para ela, surpreso. "Um cachorro?" "É." Ela deu de ombros, mas havia algo mais naquele pedido. Havia expectativa. Havia esperança. A casa está grande demais. E cachorro deixa tudo mais vivo, não deixa? Lucas sorriu, entendendo o que ela realmente estava dizendo. Marina estava se permitindo sonhar com um futuro. Estava se permitindo fazer planos que iam além do amanhã imediato. Estava se permitindo construir algo permanente. "Vamos. Onde a gente encontra um? Tem um abrigo aqui perto. Eu sempre quis adotar, mas nunca tive coragem de fazer sozinha." Ela olhou para ele com aquele sorriso tímido. "Mas agora eu não estou sozinha." No dia seguinte, foram juntos ao abrigo municipal de animais. O lugar era simples, mas as pessoas que trabalhavam lá eram dedicadas e apaixonadas pelo que faziam. Eles passaram pelas gaiolas, olhando os diversos cachorros que latiam animados com a visita. Foi quando Marina parou em frente a uma gaiola no canto. Dentro dela, havia um vira-lata caramelo de médio porte, com as orelhas caídas e um olhar triste, mas doce. Ele não latia como os outros, apenas ficava sentado, observando com aqueles olhos castanhos que pareciam carregar histórias demais. "Esse", Marina disse, apontando. "Esse aqui." A voluntária explicou que o cachorro tinha sido resgatado da rua há 3 meses. Era dócil, tranquilo, já castrado e vacinado, mas ninguém tinha se interessado em adotar porque todo mundo preferia os filhotes. Lucas olhou para Marina, viu o jeito que ela olhava para aquele cachorro e soube que não havia escolha.
Aquele cachorro ia para casa com eles. Vamos levar, ele disse para a voluntária. Marina olhou para ele com os olhos brilhando. Sério? Sério. Ele precisa de um lar e a gente tem um lar para oferecer. Eles preencheram os papéis, pagaram a taxa de adoção e levaram o cachorro para casa. Marina sugeriu o nome Fred e Lucas concordou na hora. Fred parecia perfeito. No caminho de volta, com Fred no banco de trás olhando pela janela com as orelhas ao vento, Marina segurou a mão de Lucas e sussurrou. Obrigada. Por quê? Por fazer isso parecer possível. Por fazer eu acreditar que posso ter coisas boas sem que elas sejam tiradas de mim. Lucas trouxe a mão dela até os lábios e beijou os dedos com delicadeza. Você sempre mereceu coisas boas, Marina. Sempre. Quando chegaram em casa, Fred explorou o quintal inteiro, cheirando cada canto, correndo de um lado para o outro com uma energia que contrastava com o olhar triste que tinha no abrigo. Era como se ele soubesse que finalmente tinha encontrado seu lugar. Naquela noite, os três ficaram no sofá da sala, Fred deitado no chão, Marina encostada no ombro de Lucas e ele com o braço ao redor dela. Não estavam assistindo nada na televisão. Estavam apenas ali, juntos, em silêncio, apreciando aquele momento de paz e plenitude. Isso é bom, Marina sussurrou. É, Lucas concordou. É muito bom. As semanas seguintes foram as melhores que Lucas tinha vivido em muito tempo. Fred se adaptou rapidamente à rotina. Acordava cedo com Lucas, comia, depois dormia o dia inteiro até Marina voltar do trabalho. Quando ela chegava, Fred ficava louco de alegria, pulando, latindo, fazendo festa. E então os três saíam para caminhar pela vizinhança. A rotina deles se solidificou. Lucas trabalhava na casa durante o dia. Marina dava aulas pela manhã e visitava o pai à tarde. À noite, eles se encontravam, cozinhavam juntos, jantavam, assistiam televisão, conversavam sobre o dia. E aos fins de semana, faziam programas simples. Iam à praça com Fred, faziam churrasco no quintal, visitavam o mercado municipal. Coisas banais que se tornavam especiais porque eram feitas juntos. Mas ainda havia uma distância física entre eles. Marina dormia na casa dela, Lucas dormia na dele. Havia beijos, abraços, carícias, mas nada além disso. Não porque não quisessem, mas porque estavam construindo algo maior. Estavam construindo confiança, estavam construindo bases sólidas antes de construir o resto, e Marina apreciava isso. Apreciava que Lucas não pressionava, não cobrava, não fazia exigências. Ele apenas estava ali todos os dias mostrando através das ações que não ia a lugar nenhum. Foi em uma noite de maio, quando estavam deitados no sofá assistindo um filme antigo, que Marina finalmente disse as palavras que vinha segurando há semanas. Eu te amo, Lucas. Ela disse baixinho, quase com medo, como se as palavras fossem tão poderosas que pudessem quebrar tudo se fossem ditas alto demais. Lucas olhou para ela, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, olhando, nos olhos castanhos que tanto aprendeu a conhecer, e respondeu com a mesma sinceridade. Eu também te amo, Marina. Te amo de um jeito que não sabia que era possível amar alguém. Ela sorriu, um sorriso molhado de lágrimas felizes, e finalmente, eles se beijaram de verdade. Não foi um beijo urgente ou desesperado. Foi um beijo calmo, profundo, cheio de promessas silenciosas e verdades não ditas. Foi um beijo que selava o que ambos já sabiam há tempos. Que aquilo era real, que aquilo era para durar, que tinham encontrado um no outro o lar que tanto procuravam. Quando se separaram, Marina encostou a testa na dele e sussurrou. Você cresceu mesmo, e eu tive sorte que cresceu. Lucas sorriu lembrando da frase que ela tinha dito naquele primeiro dia, quando tudo ainda era incerto e assustador. Felizmente, eu cresci. E felizmente você estava esperando. Eles ficaram assim, abraçados no sofá, com Fred roncando no chão ao lado, enquanto o filme continuava passando na televisão sem que nenhum dos dois prestasse atenção. Porque aquele momento era perfeito do jeito que estava, simples, verdadeiro, real. E pela primeira vez na vida,
Tanto Lucas quanto Marina sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Não em algum lugar melhor no futuro, não em algum passado idealizado, mas ali, naquele momento, naquela casa, com aquele amor que foi construído tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. E era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo. Os meses seguintes foram uma sucessão de momentos que se entrelaçavam formando uma vida compartilhada. Não aconteceu de repente, não houve um momento específico onde Lucas e Marina decidiram oficialmente estar juntos. Foi acontecendo naturalmente, como água que encontra seu caminho entre as pedras, sem forçar, apenas fluindo. A casa estava praticamente pronta, agora. Lucas tinha pintado todas as paredes, trocado os pisos que estavam quebrados, consertado todas as goteiras, replantado o jardim inteiro. O que antes era uma casa abandonada e triste, agora era um lar. Tinha vida, tinha cor, tinha cheiro de comida sendo feita na cozinha e som de risadas na sala. Marina passou a dormir lá algumas noites por semana. Começou com uma noite depois de assistirem um filme até tarde. Ela adormeceu no sofá e Lucas apenas jogou uma manta sobre ela e foi dormir no quarto. Quando acordou de manhã, encontrou Marina na cozinha fazendo café, usando uma camiseta velha dele como pijama, com Fred sentado aos pés dela esperando migalhas. Foi um daqueles momentos simples que carregam um significado enorme. Ver Marina ali, na cozinha da casa que foi dos pais dele, fazendo café como se sempre tivesse feito aquilo, como se aquele fosse o lugar dela. E talvez fosse, talvez sempre tivesse sido. Depois daquele dia, Marina começou a trazer algumas coisas. Uma muda de roupa aqui, produtos de banho ali, livros que estava lendo. E Lucas não comentava nada, apenas abria espaço nas gavetas, no armário do banheiro, na estante da sala. Abria espaço, como quem diz sem palavras que ela era bem-vinda em todos os cantos da vida dele. O trabalho também começou a aparecer para Lucas. Seu Antônio, do depósito de materiais, indicou ele para alguns conhecidos que precisavam de reforma. Começou com pequenos trabalhos. Pintar uma parede aqui, consertar um portão ali. Mas o boca a boca funciona rápido em cidade pequena, e logo Lucas tinha a agenda cheia para os próximos 2 meses. Ele descobriu que gostava daquilo. Gostava de trabalhar com as mãos, de ver o resultado concreto do próprio esforço, de transformar espaços abandonados em lugares acolhedores. Era tão diferente do trabalho sufocante no telemarketing. Ali ele tinha autonomia, criatividade, propósito. E Marina estava construindo sua própria vida também. Ela tinha pedido uma redução de carga horária na escola para poder passar mais tempo com o pai, que estava em declínio constante. Alguns dias ele a reconhecia, outros não. Mas ela continuava indo todos os dias, levando flores frescas, contando histórias da infância, tocando as músicas antigas que ele costumava cantar. Lucas começou a acompanhá-la sempre que podia. Levava violão algumas vezes e tocava para o pai de Marina. O velho senhor não lembrava o nome dele, mas sorria quando ouvia a música. E isso era suficiente. Algumas vitórias são pequenas, mas não menos importantes. Foi em uma dessas visitas, em uma tarde de junho, que algo marcante aconteceu. O pai de Marina estava tendo um dia especialmente difícil. Não reconhecia a filha. Estava agitado, confuso, assustado. Marina tentava acalmá-lo, mas quanto mais tentava, mais agitado ele ficava. Lucas pediu licença, se aproximou devagar e começou a tocar no violão uma música antiga, daquelas que todo mundo da geração do pai de Marina conhecia. Aos poucos o velho senhor foi se acalmando, parou de se debater, ficou quieto, ouvindo, e então, para surpresa de todos, começou a cantar junto, lembrando cada palavra. Marina chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de amor. Quando saíram de lá, ela abraçou Lucas no estacionamento e sussurrou no ouvido dele. Obrigada por estar aqui, por ser isso, por ser você. Lucas apenas beijou a testa dela e segurou sua mão com firmeza. Não eram necessárias mais palavras. Os dias foram passando e viraram semanas. As semanas viraram meses. E sem perceber,
Eles estavam vivendo juntos, não oficialmente, não no papel, mas na prática. Marina ainda mantinha a casa dela do outro lado da cerca, mas passava a maioria das noites na casa de Lucas. Roupas dela enchiam metade do armário. Produtos dela dividiam espaço no banheiro. Livros dela se misturavam com os dele na estante. E Lucas amava cada pequeno sinal daquela invasão gentil. Amava tropeçar nos sapatos dela na entrada. Amava encontrar o batom dela esquecido na pia. Amava acordar de manhã e sentir o peso dela ao seu lado na cama. Eles não falavam sobre isso abertamente. Não fizeram nenhuma declaração formal. Apenas foram acontecendo, construindo algo sólido e verdadeiro através de escolhas diárias. A escolha de dormir abraçados. A escolha de dividir o café da manhã. A escolha de enfrentar os dias difíceis juntos. A escolha de comemorar as pequenas vitórias um com o outro. Foi em uma noite de sábado, no começo de julho, que Marina apareceu na sala, carregando uma caixa de madeira antiga. Lucas estava no sofá com Fred, assistindo um jogo de futebol no rádio, porque a televisão tinha pifado de novo e ele ainda não tinha tido tempo de consertar. Ele olhou para Marina e percebeu algo diferente. Havia uma emoção contida ali, uma expectativa, um nervosismo que ele não conseguia decifrar. "O que é isso?" ele perguntou, pausando o rádio. Marina se sentou ao lado dele, colocando a caixa no colo com cuidado, como se fosse algo extremamente frágil e precioso. "É uma coisa que guardei por muito tempo." Ela respirou fundo. "E acho que chegou a hora de você ver." Ela abriu a caixa devagar e Lucas viu que dentro havia várias coisas: cartas amareladas, fotografias antigas, bilhetes escritos à mão, pequenos tesouros de uma vida guardada. Marina mexeu no conteúdo até encontrar o que procurava. Uma Polaroid antiga, desbotada pelo tempo, com as bordas amareladas. Ela segurou a foto por um momento, olhando para ela com um sorriso nostálgico e molhado, antes de entregar para Lucas. Ele pegou a foto com cuidado e sentiu o coração parar quando viu o que estava ali. Era ele, com 10 anos, de joelhos na grama do quintal de Marina, segurando um anel de plástico roxo na mão estendida. O rosto sério demais para uma criança daquela idade, como se estivesse fazendo a coisa mais importante do mundo. E ao fundo, desfocada, mas visível, Marina aos 18 anos, sorrindo com aquela mistura de carinho e diversão que só quem ama de verdade consegue ter. Lucas olhou para a foto por um longo tempo, sentindo as emoções se embaralharem dentro dele. Lembrava daquele dia. Lembrava da coragem que tinha juntado para fazer aquela pergunta boba. Lembrava do jeito que Marina tinha rido, mas não de deboche. Lembrava de ter pensado, com toda a convicção que uma criança de 10 anos pode ter, que ia casar com ela quando crescesse. E agora, 14 anos depois, ali estava ele, crescido, sentado ao lado dela, vivendo com ela, amando ela de um jeito que aquele menino de 10 anos nem conseguiria compreender. "Você guardou isso", ele sussurrou, ainda olhando para seu foto. "Guardei." Marina encostou a cabeça no ombro dele. "Não pela promessa em si, mas porque naquele dia você me olhou como se eu fosse a única pessoa do mundo. E sabe de uma coisa? Ninguém nunca mais me olhou daquele jeito. Até você voltar." Lucas sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não as segurou. Deixou que escorressem livremente enquanto olhava para aquela foto antiga que carregava tanto significado. "Eu lembro de ter pensado que você era a pessoa mais bonita que eu já tinha visto na vida." Ele deu uma risada molhada. "E sabe de uma coisa? Eu ainda penso isso." Marina levantou a cabeça e olhou para ele, com os olhos também molhados. "Você realmente ia casar comigo quando crescesse?" Lucas colocou a foto de lado com cuidado e segurou as mãos de Marina entre as suas. Olhou nos olhos dela com toda a sinceridade que conseguia reunir. Aquele menino de 10 anos não sabia o que estava dizendo. Não sabia o que era compromisso, responsabilidade, estar presente nos dias difíceis. Não sabia o que era amar alguém de verdade, com todas as complexidades e desafios que isso traz. Marina desviou o olhar, mas Lucas segurou o queixo dela gentilmente, fazendo com que olhasse de volta para ele. "Mas eu sei. Eu, o homem que sou hoje,
Sei exatamente o que significa. E se você me perguntar de novo, a resposta vai ser a mesma. Só que agora com a maturidade de quem entende o peso daquilo. O que você está dizendo, Lucas? Estou dizendo que eu não estou cumprindo uma promessa de criança. Estou fazendo uma nova, de adulto, uma promessa consciente, madura, verdadeira. Ele apertou as mãos dela com mais força. Marina Albuquerque, eu quero construir uma vida com você. Não porque prometi quando tinha 10 anos, mas porque escolho todos os dias. Porque você é a pessoa com quem eu quero dividir os cafés da manhã, as noites difíceis, as vitórias pequenas e os desafios grandes. Porque você é meu lar. Marina começou a chorar de verdade agora, soluçando, cobrindo a boca com as mãos como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você está me pedindo em casamento? Lucas sorriu, um sorriso enorme e genuíno. Estou. Não tenho anel de plástico roxo, nem estou de joelhos, mas estou te pedindo. Casa comigo, Marina. Não por causa de uma promessa antiga, mas por causa de tudo que construímos juntos, por causa de quem somos hoje. Marina se jogou nos braços dele, abraçando com tanta força que quase o derrubou do sofá. Fred acordou assustado e começou a latir, confuso com toda aquela emoção, mas nenhum dos dois ligou. Sim, Marina sussurrou entre os soluços. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eles ficaram abraçados por um tempo que pareceu eterno e, ao mesmo tempo, passou rápido demais. Quando finalmente se soltaram, Marina estava sorrindo de um jeito que Lucas nunca tinha visto. Era um sorriso livre, leve, feliz. Aquela noite eles ficaram acordados até tarde, conversando sobre o futuro pela primeira vez sem medo. Falaram sobre vender a casa dela e reformar a dele para ficar do jeito que os dois queriam. Falaram sobre ter um casamento simples, só para amigos próximos e família. Falaram sobre a possibilidade de ter filhos um dia quando estivessem prontos. Falaram sobre planos, sonhos, esperanças. E pela primeira vez, Marina se permitiu acreditar que aquilo não ia ser tirado dela. Que Lucas não ia embora. Que ela merecia aquela felicidade. Que crescer não significava perder, mas sim ganhar a maturidade necessária para sustentar o que o coração sempre soube. O Jules. Meses seguintes foram uma correria de preparativos. Eles decidiram fazer o casamento na própria casa, no quintal que Lucas tinha restaurado com tanto cuidado. Seria algo pequeno, íntimo, apenas para as pessoas que realmente importavam. Marina vendeu a casa dela e usou o dinheiro para reformar o quarto que seria deles, transformando em uma suíte aconchegante. Lucas construiu um deck de madeira no quintal, perfeito para as manhãs de café e as tardes de cerveja. E juntos, eles foram transformando aquele espaço em algo que era completamente deles. O pai de Marina piorou consideravelmente naqueles meses. Teve que ser internado no hospital 2 vezes. Estava cada vez mais esquecido, mais distante, mais perdido dentro da própria mente. Marina sofria com isso, mas Lucas estava sempre ao lado, segurando a mão dela, lembrando que não estava sozinha. Foi o pai de Marina quem, em um raro momento de lucidez, deu a bênção para o casamento. Ele olhou para Lucas e disse, com a voz fraca, mas firme: "Cuida da minha menina. Ela merece ser feliz." E Lucas prometeu, não com palavras vazias, mas com a convicção de quem já estava cumprindo aquela promessa todos os dias. O casamento aconteceu em uma tarde de setembro, com o clima perfeito de primavera. O quintal estava decorado com flores simples, luzes penduradas nas árvores e cadeiras de madeira para os convidados. Eram apenas 20 pessoas, amigos da escola onde Marina trabalhava, vizinhos que Lucas tinha feito amizade, seu Antônio do depósito, Dona Célia da padaria, seu João, o vizinho do outro lado, e o pai de Marina, que mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, estava ali, na primeira fila, com um sorriso tranquilo no rosto. Marina entrou descalça pelo quintal, sem véu, sem protocolo, apenas com um vestido branco simples e um buquê de margaridas que ela mesma tinha colhido no jardim. Lucas a esperava no altar improvisado, usando uma calça social e uma camisa branca, com Fred sentado ao lado dele com uma gravata borboleta presa na coleira.
Quando Marina chegou perto e segurou as mãos dele, Lucas sentiu como se tudo na vida tivesse feito sentido. Todas as dores, todas as perdas, todos os caminhos tortos. Tudo tinha levado até aquele momento, até aquela mulher, até aquele amor. Os votos foram simples, sem grandes discursos ou promessas impossíveis. Apenas palavras verdadeiras de duas pessoas que escolhiam estar juntas. Marina falou, primeiro, com a voz embargada, mas firme. Lucas, você me ensinou que crescer não significa perder. Significa ganhar a coragem de ficar. Você me mostrou que promessas não precisam ser eternas para serem verdadeiras, que basta serem honestas. Eu prometo estar ao seu lado todos os dias que eu tiver. Prometo construir com você, chorar com você, rir com você. Prometo escolher você, sempre. Lucas apertou as mãos dela, sentindo as lágrimas escorrerem livremente. Marina, quando eu tinha 10 anos, eu te prometi casamento sem entender o peso daquilo. Hoje, com 24 anos, eu renovo aquela promessa, mas, agora sabendo exatamente o que significa. Significa acordar ao seu lado e escolher ficar. Significa enfrentar os dias ruins sem fugir. Significa construir um lar, não de paredes, mas de presença e cuidado. Eu prometo todos os hoje que eu tiver. E prometo que cada hoje vai ser uma escolha consciente de amar você. Não houve celebrante oficial, apenas uma amiga de Marina que era juíza de paz e aceitou oficializar a união. Quando ela declarou os dois casados, Lucas puxou Marina para um beijo profundo, enquanto todos aplaudiam e Fred latia animado. A festa foi simples, churrasco no quintal, cerveja gelada, música tocando no rádio, risadas e conversas até tarde. Não teve bolo de andares nem decoração cara. Teve comida feita com carinho, bebida compartilhada e pessoas que realmente se importavam comemorando junto. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, Lucas e Marina ficaram sozinhos no quintal, sentados no deck novo, olhando as estrelas com Fred deitado aos pés deles. Você é feliz? Lucas perguntou, passando o braço ao redor dos ombros dela. Marina encostou a cabeça no ombro dele e suspirou com contentamento. Mais do que achei que poderia ser. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando aquele momento. A brisa suave da noite, o cheiro das flores no jardim, o som dos grilos, a sensação de paz e completude. Você se lembra daquele primeiro dia? Marina perguntou. Quando você estava cortando o mato e eu disse que você tinha crescido? Como eu ia esquecer? Naquele momento eu não sabia se era uma boa ideia ter você de volta. Tinha medo de reviver sentimentos antigos, de me machucar de novo. Ela virou o rosto para olhar para ele. Mas agora, eu sei que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, você voltar. A gente se reencontrar. Tudo isso. Lucas beijou a testa dela com delicadeza. Eu também tinha medo. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar você. Medo de estar tão quebrado que não conseguisse construir nada de novo. Mas a gente construiu, Marina. A gente construiu tudo isso. Juntos. Ela sorriu. Um sorriso genuíno e tranquilo. Felizmente você cresceu. E felizmente você esperou. Eles ficaram ali, abraçados no deck, até que o sono começou a pesar. Então entraram na casa, deram boa noite para Fred, que já roncava no sofá, e foram para o quarto. O quarto que agora era dos dois. A casa que agora era dos dois. A vida que agora era dos dois. E naquela noite, deitados na cama, com Marina encolhida contra o peito dele e a respiração dela se acalmando no sono, Lucas olhou para o teto e pensou em tudo o que tinha acontecido desde que voltara para Itapeva. Tinha voltado perdido, quebrado, sem direção, achando que ia apenas arrumar a casa e decidir o que fazer da vida. Mas encontrou muito mais que isso. Encontrou um lar. Encontrou um propósito. Encontrou amor verdadeiro. Encontrou Marina. E Marina, que tinha passado tanto tempo sozinha, carregando o peso do mundo nas costas, finalmente podia descansar.
Podia confiar. Podia acreditar que não estava sozinha. Que tinha alguém ao lado que escolhia ficar, todos os dias, sem cobrança de perfeição, apenas com a verdade de quem realmente ama. O tempo passou. As estações mudaram. O pai de Marina acabou partindo tranquilamente, uma manhã de inverno, dormindo. Foi uma despedida dolorosa, mas pacífica. E Marina atravessou aquele luto com Lucas ao lado, segurando sua mão, deixando ela chorar quando precisava, fazendo ela rir quando era possível, apenas estando presente. A casa continuou sendo reformada, melhorada, adaptada. Viraram um lar, de verdade, com fotografias nas paredes, com plantas na varanda, com Fred sempre trazendo brinquedos para dentro, com o cheiro de café pela manhã e comida sendo feita à noite, com discussões bobas sobre onde colocar os móveis e risos compartilhados em momentos aleatórios. Lucas cresceu o negócio de reformas, contratou 2 ajudantes, começou a pegar obras maiores. A vida financeira melhorou, mas mais importante que isso, ele tinha encontrado algo que o realizava. Marina continuou dando aulas, inspirando crianças, fazendo diferença em vidas pequenas que um dia cresceriam, lembrando da professora gentil que acreditou nelas. E em todas as manhãs, quando acordavam lado a lado, eles faziam a mesma escolha. A escolha de ficar, a escolha de amar, a escolha de construir juntos, tijolo por tijolo, dia após dia. Porque no final, perceberam que crescer nem sempre dói. Às vezes, crescer significa finalmente ter maturidade suficiente para cumprir o que o coração já sabia desde a infância. Significa entender que promessas não precisam ser eternas para serem verdadeiras, que basta serem honestas, que basta serem vividas, um hoje de cada vez. Ali, naquele pequeno pedaço de Itapeva, entre casas antigas restauradas, cheiro de madeira recém-lixada e o silêncio que antes parecia vazio, mas agora era cheio de vida, Lucas e Marina descobriram a verdade mais importante de todas. O amor não é sobre grandes gestos ou promessas impossíveis. É sobre presença, é sobre cuidado, é sobre a coragem de ficar mesmo quando é difícil. É sobre escolher todos os dias construir algo junto. É sobre transformar uma promessa de criança em um compromisso de adulto. É sobre crescer sem perder a capacidade de amar com a mesma pureza e intensidade daquele menino de 10 anos que um dia se ajoelhou na grama e ofereceu um anel de plástico roxo. E eles permaneceram juntos. Não porque precisavam, não porque não tinham outra opção, mas porque escolheram. Porque todos os dias ao acordar, renovavam aquela escolha. E isso, descobriram, era mais forte que qualquer promessa eterna. Era real, era honesto, era amor.